Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. Meu nome é Cleusa, sou trabalhadora do Grupo Espírita Fraternidade do município de Caieiras. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que neste momento elevemos o nosso pensamento, vamos pedir ao Mestre Jesus que derrame sobre nós fluidos salutares para que possamos nos sentir fortalecidos e confiantes em sua bondade infinita. Que assim seja. E dando continuidade aos ensinos de Jesus através das parábolas, o tema de hoje está contido no Evangelho de Mateus e no livro Pão Nosso, lição 71, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com o título de Sacudir o Pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículos 14. Os próprios discípulos materializaram o ensino de Jesus sacudindo a poeira das sandálias e se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras, dificuldades em torno de nós. Se alguém não te recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Recomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Sacudir a poeira das sandálias era um gesto feito pelos judeus quando regressavam de um território pagão. Com tal ritual, indicavam que não queriam nenhuma relação com aqueles que não adoravam o verdadeiro Deus. Quando Jesus recomenda a seus discípulos que sacudissem o pó das suas sandálias ao saírem dos lugares em que não foram bem recebidos, Jesus não pretendia ensinar a dureza em relação às coisas espirituais, mas que guardassem pureza em seus corações. No passado, Jesus sofreu duras perseguições com a falta de compreensão dos homens, mas, independente dos obstáculos e recusas que sofreu, tratou a todos com humildade, carinho e amor, aceitando as limitações de cada um, e não deixou de ensinar e compartilhar o seu conhecimento com todos. Em uma de suas visitas,
Jesus não foi recebido numa aldeia samaritana. Seus discípulos, indignados com o acontecimento, pedem a ele que fizesse descer fogo do céu para a destruição daquela aldeia. Ao que Jesus respondeu: Eu não vim para destruir, e sim para salvar. Com isso, Jesus quis dizer aos seus discípulos que eles não deviam impor a eles, aos visitantes, as suas verdades, pois elas devem ser aceitas com espontaneidade, pois sem a participação do coração não será possível tornar-se um verdadeiro cristão. Quando Emmanuel diz que o ensinamento, porém, é mais profundo e recomenda a extinção do fermento doentio, ele quis dizer que não devemos guardar em nosso coração qualquer mágoa ou ressentimento perante as más interpretações que vamos sofrer por aqueles que não estão prontos para receber a boa nova. Não deixar que isso se torne uma situação desagradável com aqueles que ainda não conseguem compreender os ensinos do Mestre. Jesus adverte os discípulos para saírem dos lugares que não acolhem a palavra em paz e convida a eles a sacudir aquilo que sentiram quando foram rejeitados. Quer que saiam daquelas casas em paz, sem rancor, sem desprezo, pois terão cumprido a sua própria missão e a própria fé que não deve ser colocada em discussão. O sacudir o pó das sandálias significa que deixemos de lado as preocupações, deixemos de lado a tristeza improdutiva diante das calúnias e maldades que nos cercam. Também não devemos exigir demais de nós mesmos diante das dificuldades que enfrentamos, pois elas fazem parte da nossa caminhada. Vale lembrar que somos criaturas em fases de aprendizado e que sempre que aprendemos algo que nos faz bem, queremos sair compartilhando com todos que fazem parte do nosso círculo de amizade, mas nem sempre seremos compreendidos. E isso, na maioria das vezes, nos causa estranheza, pois estamos tão bem com a nossa nova descoberta que acreditamos que os outros precisam nos seguir. Mas, como sabemos, cada um está num grau de aprendizado diferente. O amadurecimento vem com o tempo. Façamos a nossa parte, plantando a sementinha do bem e deixemos que ela siga seu curso, com humildade e amor, guardando o nosso coração leve e livre de mágoas e ressentimentos, mantendo a nossa fé, aceitando as nossas fraquezas, sabendo que elas contribuem com a nossa caminhada e com a nossa evolução a caminho da luz que ilumina a nossa estrada para a vida futura no plano espiritual. No livro Renovando Atitudes, lição 10, também com o título de Sacudir o Pó, Hamed diz o seguinte: nesse afã, prossigamos convictos de nosso ideal de amor, palmilhando entre as realizações por vindouras, rumo ao final feliz. Nosso próprio caminho, cujo mapa está em nosso coração. Que possamos ser pessoas melhores a cada dia, colaborando para o aprimoramento de um mundo melhor. Que assim seja. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.